Olá, boa tarde. Queria agradecer a presença de todas e de todos. Enfim, esse evento ele é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado, né? Eu trabalho os conceitos que surgem da intersecção entre a neurociência e tecnologia. Meu nome é Luciana. Eu desenvolvo esse projeto no programa de Neurociência e Comportamento, que fica no IP, e no Laboratório de Biomecatrônica, que fica na Poli. A ideia uma das ideias, né, do projeto é abrir um espaço interdisciplinar, onde a gente possa discutir questões atuais e importantes para a sociedade de hoje. E aí, nessas incursões por todos os lugares, para conversar com as pessoas e conhecer melhor, eu fui conhecendo profissionais que, de forma indireta ou direta, esbarraram no tema da consciência, qual é o caso do Reinaldo e da Priscila, e pessoas que estão mais intimamente acompanhando o projeto de pesquisa, que é o meu orientador, o Arturo Forner, e o meu co-orientador, o Oswaldo Pessoa. Então, a ideia é que seja um debate, uma coisa dialógica, onde todos participem, principalmente vocês, e o pessoal que está em casa também, assistindo pela internet, manda e-mail e a gente também vai ler aqui as perguntas, tá? Para interagir com todos. A gente pensou em 15 minutos para cada um trazer a sua perspectiva pessoal, né, do conceito de consciência, da definição de consciência, para depois a gente ouvir os comentários, perguntas e o que surgir dessa conversa. Tá? Então, eu pensei aqui na ordem primeiro a Priscila, né, o Arturo. Não. Porque você é meu orientador, talvez. Pode ser? Aí depois, então, o Reinaldo e o Oswaldo. Pode ser? Então, vamos lá. E queria também agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a acolhida de todos os membros dessa mesa. E eu queria posicionar um pouco melhor o que eu vou falar aqui. A minha formação é educação física, sou graduada em educação física, e as minhas pesquisas estão voltadas para o desenvolvimento do comportamento ativo em bebês. E isso significa que, na verdade, nunca foi a minha pretensão esbarrar no conceito da consciência, né? Mas eu sei que muitas das evidências que os estudos do comportamento dos bebês... Tem muitos psicólogos do desenvolvimento, especialmente, que eles vão para esse lado de interpretar para o desenvolvimento do eu, a emergência e o desenvolvimento do eu nesses primeiros momentos, após o nascimento do bebê. Então, só para posicionar que, na verdade, eu vou trazer assim, algumas investigações que são feitas nessa área, e eu vou mais apontar algumas provocações para o conceito de consciência, porque nós, na verdade, não atacamos esse tema. Bom, então, a partir da emergência do comportamento do recém-nascido e do bebê, é que eu vou trazer as evidências que esses resultados têm trazido a respeito do desenvolvimento, da emergência e do desenvolvimento do comportamento ativo, ou seja, do comportamento intencional. E aí eu trago, escolhi dois estudos que enfatizam um pouco mais sobre isso, para trazer os resultados muito brevemente desses estudos.
Vou apresentar um pouquinho melhor as minhas pesquisas com o desenvolvimento do comportamento ativo das mãos em recém-nascidos e bebês. E aí vou deixar, tentar fazer o link do que essas evidências trazem e de como elas são usadas para justificativa do desenvolvimento do self, ou seja, para a explicação de como o self vem se desenvolvendo ao longo disso. E aí, a partir da consciência, a gente vê como que a gente pode, na verdade, interpretar isso para o desenvolvimento, para a emergência e o desenvolvimento da consciência. Bom, para explicar um pouco o comportamento ativo, eu vou começar falando o que é o comportamento não ativo, né? Em geral, o comportamento dos bebês ele é reconhecidamente caracterizado como um comportamento reflexivo. Todo comportamento motor observável em bebês, em geral, existe uma tradição, uma visão tradicional em se dizer que aquele comportamento é um reflexo, ou seja, é um comportamento que é uma resposta automática e, em geral, estereotipada a um estímulo específico. E que essa resposta, para que ela aconteça, você só precisa ter o canal sensorial que recebe a informação. Essa informação ela só passa pela medula espinhal, não atinge os níveis cerebrais. E aí a resposta já é emitida mesmo ali, mesmo através da medula espinhal, e é possível observar o comportamento. Isso significa que esse comportamento ele não seria um comportamento que a gente aceita que ele tenha algum motivo por trás dele, que ele tenha alguma intenção, ou que ele tenha alguma emoção que possa estar se manifestando intrinsecamente ali durante essa resposta, ou até mesmo que seja consciente. E é impossível realmente negar a existência do reflexo, a gente enxerga o reflexo, muitas vezes o reflexo é aquilo que está todo mundo preocupado em observar quando nasce um bebê. Quando a gente vai a uma consulta ao pediatra, por exemplo, uma das primeiras... Não está rodando esse. Uma das primeiras avaliações que o pediatra faz é testar se todos os reflexos estão sendo apresentados, se está tudo funcionando. Mas a forma com que isso é... Está funcionando lá? A forma com que isso é feita, quando você acredita que o comportamento ele é fruto de algo não emotivo, não consciente, ele geralmente o bebê em geral ele não é cuidado com respeito, porque já que é um comportamento responsivo, que não envolve emoção, que não envolve intenção, ele geralmente não é respeitado enquanto pessoa. E aí a gente vê muito comumente práticas como essa, né? Onde, para você ver se as vias estão intactas, se está tudo funcionando, trata-se o bebê com absoluto desrespeito, né? É uma exibição, na verdade, né? Se exibe as coisas que a maquininha é capaz de fazer. E aí o que eu quero mostrar, e é o que vem sendo mostrado já há muitos anos, isso não é novo, é que o comportamento de bebês não é isso. Que os bebês têm um comportamento sofisticado, que eles conseguem relacionar o corpo e o comportamento deles de uma maneira muito delicada e coordenada com o ambiente. E uma das pesquisas mais impressionantes que a gente vê do comportamento mais neonatal é a imitação facial, né? Os bebês, horas após o nascimento, eles são capazes de olharem para uma figura de rosto humano e eles são capazes de imitar o comportamento facial humano, isso com horas após o nascimento. Mas esse comportamento de imitação, ele não é uma mera cópia daquilo que ele está vendo o adulto fazer, né? Ele tem outras razões.
ele tem ali uma intenção em se comunicar, em engajar em processos comunicativos, em relações de cuidado, em relações afetivas. Ele não é uma mera cópia daquilo uma exibição do que ele é capaz de fazer. Todas essas pesquisas que vêm tentando apresentar evidências de que o comportamento de bebês são ativos, elas geralmente usam comportamentos que são taxados como reflexos ou como reflexivos. E um outro exemplo é o comportamento de sucção. Nessa pesquisa, por exemplo, o professor Philippe Rochat, ele acoplou o comportamento de sucção do bebê a um estímulo do ambiente e ele organizou para que o bebê comandasse um estímulo auditivo que o ambiente fosse oferecer. Ou seja, à medida que o bebê sugava um bico de borracha, essa sucção diria como que o estímulo ambiental auditivo iria acontecer. Então, eles tinham um estímulo que era compatível com a sucção do bebê, ou seja, congruente à sucção do bebê, né, na mesma relação temporal, e ele tinha estímulos auditivos que não eram congruentes. E aí ele observou como é que era o comportamento dos bebês frente a esses dois estímulos. Então, na barra preta, a gente vê os estímulos que eram congruentes, o estímulo auditivo congruente à sucção, e na barra branca, o estímulo auditivo que não era congruente à sucção. Então, para os recém-nascidos, não foi encontrada nenhuma diferença. Eles não foram capazes de adaptar para esse comportamento ao estímulo auditivo. Mas o bebê de 2 meses apresentou uma proporção muito maior de sucção para o estímulo que era congruente, ou seja, o estímulo que representava uma contingência, uma relação coerente de causa e efeito, né, do comportamento dele e da resposta ambiental. Essas relações de contingência, a gente consegue identificar os bebês buscando essas relações de contingência muito facilmente. Eles são expert em identificar essas relações, e o comportamento deles, na verdade, é uma exploração para encontrar essas relações entre o que eles estão fazendo e o que está acontecendo no mundo. Então, em cima disso, a ideia da minha pesquisa foi essa, foi tentar apresentar uma relação de contingência entre o comportamento manual do bebê e um estímulo ambiental. Então, o que eu queria era usar um comportamento que fosse possível de ser observado assim que o bebê nascesse, então, logo ao nascimento. Então, eu escolhi a apreensão palmar, primeiro porque o uso das mãos, as mãos são uma ferramenta muito importante de interação e de modificação do ambiente. E aí, a intenção foi descrever o comportamento de apertar dos bebês ao longo dos primeiros meses de vida e identificar se esses comportamentos mudavam frente às contingências do ambiente. Então, quando um bebê apresenta o reflexo de preensão, que é quando você coloca um objeto na palma da mão e ele fecha a mão, ele, na verdade, não só fecha. Né? Com as mãos fechadas, ele fica apresentando pequenos apertos. E esses apertos são as oportunidades de exploração que ele tem ali do objeto. Então, a minha intenção foi fazer com que ele pudesse controlar o ambiente através dos apertos. Então, a lógica do estudo foi muito parecida com esse estudo da sucção. Então, eu criei uma situação experimental onde um bebê tinha na frente dele um monitor, e esse monitor ia apresentar para ele o estímulo ambiental, que era um estímulo que ele gosta. E estímulo que bebês jovens gostam são figuras de face humana. E, especialmente, face humana com tom de voz de timbre feminino. Então, a gente colocou um vídeo com uma mulher conversando com o bebê quando ele atingisse determinada força na apreensão. E aí, bom, tinha um grupo de bebês desde 2 dias até 3 meses de idade, e um equipamento que media a força de preensão dele. Bom, as condições eram uma condição onde nada acontecia, né? Condição onde nenhum estímulo ambiental era apresentado,
e uma condição contingente e não contingente, ou seja, cada vez que o bebê apertava o equipamento e atingia determinada pressão, aparecia o vídeo para ele, ou a condição não contingente, onde o vídeo aparecia automaticamente, independente dos apertos dele. Aqui tem um vídeo da condição. Então, a vista posterior e a vista anterior do bebê durante a situação experimental. E ali na tela do computador eu consigo acompanhar a pressão que o bebê vai fazendo ao longo do tempo. Bom, o que a gente pode ver é que o número de apertos e a duração de cada aperto ela vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Ou seja, eles vão apertando mais vezes à medida que vão ficando mais velhos. Encontramos algumas diferenças entre as pontas, né, entre os grupos extremos, tanto na duração quanto na quantidade, na frequência de apertos. E quando a gente olhou para as condições ambientais, a contingência e a não contingência, a gente viu que eles apertaram muito mais e a duração do aperto foi maior na situação não contingente. Porque é a situação confusa, é a situação inesperada. É esperado para eles a situação de contingência. Eles reconhecem a situação de contingência. Então, quando a situação de não contingência aparece, surpreende mais e o comportamento deles fica mais agitado. Assim como se me disse o tempo de olhar, eles geralmente olham mais tempo para comportamentos não esperados. Bom, como conclusão, a gente viu que o comportamento muda ao longo dos 3 primeiros meses, ou seja, você vê um progresso, né, uma mudança, no sentido de se tornar mais ativos, mais agentes, atuando no ambiente. Essas variações, elas estão relacionadas com essa busca de regularidades, essas buscas de contingências no ambiente, e que o apertar não é um comportamento meramente reativo, né, ele tem componentes ativos aí. Agora, a relação disso com os mecanismos de desenvolvimento da consciência, o que eu posso trazer para vocês é que tem muitos psicólogos do desenvolvimento que eles investigam, usam o mesmo aparato experimental, o mesmo design experimental para investigar o desenvolvimento do eu. E aí, o reconhecer essa autoexploração que o bebê faz das relações do corpo dele com o ambiente promove esse autorreconhecimento, mas isso ainda é um estado muito incipiente do desenvolvimento do eu, mas é por aí que ele vai partir, é daí que ele vai partir, é por aí que ele vai se desenvolver. E isso acontece muito antes da capacidade dos bebês de se reconhecerem mesmo no espelho, por exemplo, que vai acontecer lá por volta de 2 anos de idade. A gente consegue, com 2 meses, já ver que o bebê já consegue perceber que ele é uma coisa diferente do ambiente, mas isso é um estado muito inicial. Mas que isso é um estado inicial. Tudo bem, já corri, agora está no último. E tem um dos psicólogos que faz pesquisas há muito tempo já nessa área, que é o professor Colin Trevarthen, que ele, em um dos artigos dele, lançou ele faz um apontamento sobre a inteligência artificial e sobre o desenvolvimento da intersubjetividade em bebês. E ele diz que o comportamento criativo da inteligência natural, nos corpos humanos em movimento, ele está relacionado com as emoções, e ele está relacionado com essa busca, com essa tendência ao movimento que o corpo humano tem. E que isso ainda é um mistério, e que ele tem sido amplamente ainda negligenciado. E aí eu trago essa última afirmação aí para deixar como uma provocação para a inteligência artificial, né? O quanto que as emoções e essa busca pelo movimento têm sido consideradas no desenvolvimento dessas pesquisas.
Obrigada. Eu queria pedir desculpa para a Priscila, eu errei o horário, eu falei que ela estava faltando 5 minutos muito antes de estar faltando, eu acho que ela correu por isso. Mas aí acho que a gente vai ter tempo depois para discutir, para falar mais alguma coisa. Arturo? Ok, funciona. Hola, boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Luciana, por organizar esta conversa aquí como parte de seu traballo de doutorado e parte do meu programa no ano sabático, mi ano sabático do Instituto de Estudos Avanzados. Sou profesor na Escola Politécnica da USP e agora estou en un período sabático no Instituto de Estudos Avanzados. Eu me formei como engenheiro de telecomunicações, coñecido como electrónico, lá en España. Depois fiz doutorado na Universidade de Twente sobre un tema de engenharia mecánica. Depois eu fui traballar na Universidade Católica de Lovaina, na Catholic University Leuven, como postdoctorando en un laboratorio de control motor, junto con o profesor Stefan Swinen. Aí teve a chance tamén de colaborar con o profesor Jack Dysens, que temos o honor de ter aquí nos visitando neste período. Amañá, aquí publicidade, amañá teremos unha workshop sobre sono e control motor, onde ele será un dos palestrantes, junto con o profesor Mena, da Federal de Minas Gerais, profesor Mena, da IAXE, o profesor Jack Dysens, eu mesmo, e no final teremos unha mesa redonda na qual participará o profesor Edison, tamén aquí presente. Então, depois desta pausa para a publicidade, continuo con o que estaba falando. Eu sempre tive unha preocupación pela engenharia e tecnología. Tamén fiz un mestrado en neurociencias por meu interese nesa parte de neurociencias. E isto me levou a ter algunhas inquietudes filosóficas e sobre o ser humano, sobre todo orientados ao benestar e a temas da saúde. Bom, no meu laboratorio somos bastante amplios. Eu tengo meu ideal de pesquisador é o ideal renascentista, que é un ideal que agora está na moda, efectivamente, na pesquisa. Geralmente as persoas focan en un tema e llegan até o final no tema, e eu realmente gosto un pouco de cosas un pouco máis variadas. De fato, amañá presentaré cosas sobre sono e control motor, que ten pouco a ver con o tema de hoxe, mas eu gosto diso. A primeira pregunta como engenheiro é: para que nos estamos preocupando pela consciencia? Alguén sabe por qué? Cada un debe ter a súa propia pregunta, non? Mas eu aprendi iso dun profesor de controle, Ivan Marels, que sempre falaba: vamos a estudiar tal tema, é complicado, para que? Why bother? Para que nos vamos a preocupar por iso? Entón, tengo algunhas ideas, mas quase con certeza non vamos a estar de acordo. Entón, espero iso, precisamente, que vocês non estejan de acordo con as ideas que vou propor. Até me poden convencer. A pesar de ser engenheiro, sou moito comprensivo. Falo serio, por que río? Bom, posibles motivações. Consciencia, para mí, aparece como un produto da evolución dos seres vivos. Evidentemente, os animais ten consciencia a diferentes niveis da gente, mas existe un nivel. Aí chegamos ao ponto, bom, vou decidir se eu quero estudar alguna cosa ou non, mas ainda non tengo claramente definido o que é. Entón, teremos un problema aquí de definir a consciencia. Mas eu quero facer unha cosa, eu quero facer robós orgullosos demais para aceitar facer o teste de Turing, ok? E que eles conscientemente rejeiten facer o teste de Turing, como vocês farían, non? Alguén de vocês aceitaría así pasar o teste de Turing para ver se é robó ou non? Ok. Entón, minha pregunta é: o que é a consciencia? Antes de continuar, debo confesar unha cosa, non sei, tá? Ok, agora continuamos. Temos múltiples definições, non? E entón eu busco unos criterios de utilidade e verificabilidade. Verificabilidade. Aí temos un problema. Entón, eu tengo algunhas influencias e que han de cosas que li, tá? Desde os últimos 10, 15 anos estou lendo cosas sobre a consciencia en meus intervalos de traballo como engenheiro, como engenheiro, como
traballo como estudo de controle motor, a parte de neurociencia, e tamén algunhas veces lendo alguna coisa sobre a consciencia. Eu teve algunhas influencias, ¿no? Como a proposta de Dennett, que a consciencia como unha interfaz para a nosa propia mente, ou as teorías ya máis orientadas a computacional de Bars, o modelo de Bars-Franklin, sobre a Global Workspace Theory, de múltiples procesos paralelos que son, de alguna forma, observados pela consciencia, o Global Neuronal Workspace de Changeux, na cual esa proposta de múltiples procesos paralelos que ocorren de forma inconsciente ten un sustrato neurológico que permiten a transmisión de información consciente. A idea de observación do mundo interior, proposta tamén de varios por Gardenfors, e para mí é o resultado da evolución. A evolución é un chatarreiro. Sento moito se alguén se sente ofendido, mas a evolución vai reaproveitando as coisas que cada un ten para refacer e ten varias gambearras no noso corpo. Por exemplo, o ollo humano comparado con o ollo dun polvo é moito pior por conta do propio desenvolvimento evolutivo, por conta dese reaproveitamento. Teríamos cosas como a consciencia sensorial, donde podíamos definir o que é o presente, o que é pasado, a memoria, podría entrar aí como consciencia sensorial pasada, e a parte futura, capaz de prever unha ferencia futura, unha información sensorial futura. Temos consciencia de pensamento, clásico de proposta que eu non vou citar, porque non sei pronunciar latín. Podemos recordar pensamentos pasados e pensar o que será de nós no futuro. Entón, vemos que a consciencia ten unha combinación de cousas sensoriais, tanto internas como externas, ou sea, internas propositivas como externas do ambiente, procesos mentais e, de alguna forma, temos algo como é consciencia de nosos actos e nosos pensamentos. E no conjunto vemos que definimos consciencia con varias cosas diferentes que agrupamos sobre o conceito de individualidade. Como estudiar isto? Eu leo estas cosas e cando penso como engenheiro penso, que é isto? Que estou facendo? Entón, quis procurar coisas para ferramentas, buscar algún tipo de ferramentas que me permitan arañar dentro de eso que a gente llama consciencia y esquiva definiendo de formas diferentes o no consigue, digamos, llegar a algo objetivo. Entonces, un ejemplo de esas cosas sería, por ejemplo, comenzar pela etologia. Estudiar diferente conduta de diferentes especies e a súa filogenia, cual é o comportamento animal, de onde ven e evolutivamente como apareceu ese comportamento. Depois, a neurofisiologia, considerando anatomía e fisiologia, e as novas técnicas que agora son, digamos, as neurociencias, agora ten unha especie de boom, mega boom, non sei falar iso, donde llegan a confluencia de diferentes técnicas científicas, diferentes tipos de pesquisadores con diferentes formaciones que se juntan para, digamos, propor no solo tecnologías, no voy a mencionar a más antigua como a resonancia magnética funcional o estimulación transcranial magnética o as formas de FNIRS, Functional Near Infrared Spectroscopy, más tamén técnicas que combinan ingeniería genética como optogenética, que permiten accionar diferentes neuronios de forma individualizada. E entón, a neurofisiologia ahora está abrindo novos camiños para o posible estudo da consciencia. Teríamos a ontogenia, o desenvolvemento das crianzas, que tivemos aquí unha excelente exposición pela profesora Priscila. Depois teríamos ollar ao pasado, a humano, a antropoloxía e a arqueoloxía, que nos dan indicações sobre o comportamento e as motivações de humanos en anos anteriores en circunstancias diferentes. E, por último, a simulación de modelos en robós,
tanto físicos como virtuales, que nos permitirían avaliar si los diferentes modelos de conciencia se comportan de una determinada forma o no. Sobre os 4 primeros, o sea, etologia, neurofisiologia, ontogenia e antropología, encontrei bastantes informações. O simulação en modelos non hallei tantos exemplos, mas sé que ten bastantes desenvolvimentos. Sobre a consciencia, ten unha utilidade real para a supervivencia? Que se desenvolvimos eso por algún motivo? Ou é un subproducto do noso modelo interno predictivo do mundo? Deixo esa questão para depois, se alguén ten alguna idea. Volto aquí, realmente importa se é útil para a supervivencia ou un subproducto de nosos modelos mentais? Ou realmente eso ten alguna importancia sobre a consciencia ou non? Esa sería a terceira pregunta implícita nesas dúas. A outra questão é se eu sou capaz de recordar mis ações, sou capaz de aprender e transmitir o coñecimento, eso é útil para a supervivencia. Mas aquí estamos falando de outras cosas além da consciencia. E quizá unha cosa moi importante que é o establecemento de relações de causa-efecto sobre o mundo. En este caso llegaríamos a unas componentes de pensamento, no cual teríamos sensações, que serían directamente dos sensores, a atenção, con o cual nos dirigiríamos digamos, focaríamos en algún tipo de sensações, as percepções, que serían juntar diferentes sensações para combinar e crear unha percepção, donde entrarían tamén as emoções, a memoria, dos 3 tipos, procedural, semántica e episódica. Depois teríamos a imaginação, que nos permitira levar a planificación de ações. Teríamos aí, digamos, o que definiríamos a consciencia. Depois, o libre arbitrio. Alguén pode pensar que está escrito en portugués errado, mas es que está escrito en español, peço desculpas. E teríamos a lenguaxe e en último escala a fantasía. A fantasía sería o nivel de pensamento que estaría máis longe de cualquier tipo de relación con o medio ambiente, con o mundo externo. Serían cousas que a xente podría criar e estar relacionadas con o mundo externo. Entón, os niveis de complexidade da consciencia podrían ser clasificados en cousas que posso sentir, como as sensações. Cualquier organismos máis simples terían este tipo de sensações. Cousas que posso perceber, donde ya teríamos integrado de sensações e podríamos ter as ações reflexas. Cosas que posso medir, ações directas, como veremos agora a continuación, e cosas que posso inferir e donde podíamos establecer teorías, relações de causa-efecto e ações a longo prazo, e cosas que posso imaginar, como outros mundos ou arte. Entón, para eu trazer as coisas a un campo que eu sei un poquinho, eu tentei establecer un paralelismo entre o controle motor e a evolución do pensamento e, por tanto, da consciencia. Considerando que a evolución é un xatarreiro, é moito posible que moitos dos sistemas de controle motor, os mesmos procesos, tengan sido aproveitados para procesos cognitivos. Entón, non é unha cosa tan... pode ser que non seja tan loca. Entón, en controle motor eu tengo un simulador que permite predecir a ação motora, planejar ela, predecir a experiencia sensorial resultante desa ação implementando correcções. Temos tamén percepções, teoría da Gestalt, e teríamos memoria. E considerando eso, que a evolución aproveita os datos neurais de cualquier xeito. No meu esquema de pensamento, a xente pode imitar a natureza. Entón, vou imitar a natureza imitando como a natureza imita dentro da natureza. Deu para entender? Non.
Na natureza temos diferentes níveis de imitação, não? Então, eu olhei esses níveis de imitação na natureza para tentar obter um outro procedimento, não? De imitação. Então, teríamos, segundo describe Tomasello, sobre estudo de diferentes animais no século pasado, teríamos o estímulo, que sería un reforzo por emulación do uso dun objeto. Teríamos o mimetismo, que sería unha simple copia das soes sen intención nen comprensión das mesmas. Tá? E teríamos a imitación, onde a persoa, realmente, o individuo está comprendendo a intención, a motivación e adapta as soes para as súas propias características. Da mesma forma, surge a inspiración e biomimetismo, que ya ten unha norma ISO, International Society of Standards, que é un procedimento ya estandarizado na engenharia, na cual a bioinspiración sería unha aproximación creativa a un proxecto de engenharia baseado na observación de sistemas biológicos. Nem precisa comprensión, ni simplemente unha inspiración. Tá? Por exemplo, en robós inspirados, só observaría o comportamento externo dos robós, non iría aos mecanismos internos de comportamento. O biomimetismo sí que faz o estudo e modelaxe dos sistemas biológicos para proxectar sistemas artificiais. E a palabra chave aquí é modelaxe. Cando un engenheiro fala que modela unha cousa, é que é capaz de entender ela e é capaz de replicar ela en un modelo. Tá? Entón, se comprende as intenções e se adapta ás circunstancias. Por exemplo, o estado de arte da tecnología. Os animais, por exemplo, facen isto en 2 pasos, non? Comprenden os objetivos do individuo e desenvolven os modelos da mente do outro. Entón, vamos a ver un pouco o que é o modelo interno, que é unha proposta de análise de como é gerado o movimento en seres humanos e en diferentes tipos de animais. No fin das contas, o modelo interno serían procesos neurais que replican a dinámica do corpo e do ambiente e nos permiten predicer as consecuencias sensoriais da ação motora. Tá? Poden comparar predição a medida e eso é moito útil para o medio ambiente porque nosos neuronios son divagar. Sinto ofender algún de aquí, mas nosos neuronios son moito divagar. Entón, a información do ambiente, si o tempo que demoraríamos entre receber a información de ambiente e reagir podría ser excesivamente lenta. ¿Sí? ¿Cuánto tempo tengo? Pasei. Ainda não. Tá, entón, esa predicción nos dá unha robustez frente aos atrasos e frente ao ruido, a información sensorial, o mundo é engañoso, fala algún filósofo, con certeza. Entón, esa predicción nos permite corregir ou mellorar a predicción, mellorar a información sensorial que pode vir con ruido. E nos permite aprender, ¿no? Aprendizaje. Entón, ten varias formas de implementar esas arquitecturas de modelo interno. Eu vou pular agora por brevedad, for the sake of brevity, pero vou só me detener en unha. ¿No? Que sería esta, o aprendizaje. Está tomado en unas aulas do profesor Reza Shadmer da Johns Hopkins en Baltimore, cuando le deu unas aulas que le deu na Universidade Católica de Leuven, no, na Universidade Católica, la francófona de Louvain, no ano 2007, e entón unha destes modelos presentaba un exemplo de como o modelo interno pode servir para aprender. Entón, teríamos un gerador de comandos, teríamos o ambiente e teríamos un modelo de predicción que nos permite predecir as consecuencias da acción e comparar con o resultado de nosa acción motora, o sea, nosa aferencia sensorial de forma anticipada, tá? Ese prediction error, e además permite ir corrigindo ese modelo. Tá? Entón, conseguimos corrigir ese modelo, conseguimos aprimorar ese modelo do ambiente, e iso sería o aprendizaje. Este sería un exemplo do sistema motor humano-robot,
donde vemos aquí o que nos falta realmente a parte cortical, ¿no? Teríamos un sistema que podemos replicar ya actuadores biológicos, podemos replicar sensores, podemos replicar controlador para determinadas acciones, mas ainda no conseguimos de forma completa replicar a parte neural. Esto sería una comparación entre humano y robot y las diferentes etapas, llegando a cosas que realmente no atribuimos a un robot, como a conciencia y a autoconciencia. Y por último quería presentar un ejemplo de algo que sería parecido a una conciencia que implementamos en un robot bípede. Era un robot bípede que caminaba utilizando una especie de máquina de estados que dejaba él caminando en lo que se llama un ciclo límite, una especie de trayectoria cuasi periódica, como a marcha humana, en cierto modo, donde cada ciclo es similar, mas no exactamente igual. Y en lo que acontecía es que había un observador, Global Observer, arriba, que estaba comparando o estado do robot. Entón, ele camiñaba como camiñamos moitos de nós, camiñando pensando en outras coisas, non? A maioría de nós camiñamos pensando en cualquier outra coisa. E entón, de repente, que acontece se ten unha pedra no camiño? Você tropeza, tá? Cando tropeza, que acontece? Você presta atención que, porque senón vai caer, non? Entón, exactamente, ese mecanismo que implementamos no robot. Iba comparando se a trayectoria era a trayectoria esperaba dentro de unos margens que se llaman basing of attraction, una rayada de atrasado, una rayada de convergencia, y si saía de lá, aí activamos o que se llamaba o identificador de perturbações e o modelo interno. O modelo interno é unha forma básica da consciencia, donde tomaba o modelo do corpo, tomaba memoria de reacciones anteriores y lle daba una estrategia de recuperación frente a tropesos. Entonces sería un ejemplo de una forma, una especie de forma de conciencia muy primitiva, ¿no? Donde o robot era consciente de sí mismo no sentido de que él tenía un modelo do robot. Y por medio de esa sintetización de estrategias, él conseguía generar un comportamiento que era evitar caer. O robot, só para su información, o robot consiguió tropezar y tropezar y dar un paso para frente y no caer. Tá? Eu tengo unos vídeos después si queremos, só para demostración. Y finalmente se levantarían algunas cuestiones, ¿no? Que una característica del ser humano sería ese modelo de control motor. Teríamos diferentes aproximaciones, más un deles sería utilizar ese control motor como un modelo de estudio de procesos cognitivos y ya que tenemos un resultado mensurable y objetivo a partir de ese estudio, ¿no? Y una hipótesis de unas posibles alavancas de evolución humana y desenvolvimiento cerebral que basada en información motora, ¿no? Esa capacidad de formar modelos internos de control y crear modelos de mundo y relaciones causa-efecto fueron una de las cosas que contribuyó para a evolución humana. Y entonces, eso, muy obrigado. Muito obrigada. Aí acabou que o tempo que a Priscila economizou, o Arturo pegou. Ok, então. Reinaldo, então. Boa tarde a todos. Bom, eu devo deixar algum tempinho para o Oswaldo aí, né? Peço desculpas, eu não trouxe nenhum slide, também não tem nenhum robô que seja tão bonitinho quanto um bebê, então foi até bom não ter trazido. E também eu vou começar
tentando evitar um pouco as definições de consciência. Deixo aqui para o Oswaldo essa tarefa. Acho que devia ser o contrário, né? A gente devia começar pela filosofia como o resto do conhecimento e não pela engenharia. Mas, enfim, eu vou me ater ao interesse da engenharia e especificamente da inteligência artificial. Primeiro, eu diria para vocês que essa história de esbarrar na consciência é uma coisa antiga, né? Desde os anos 50 que o pessoal que estuda inteligência artificial esbarra na consciência. Às vezes da forma correta, às vezes da forma errada, às vezes com alguns equívocos, muitas vezes com alguns equívocos, mas sim, a ideia da inteligência artificial era reproduzir um processo consciente, um processo de conscience awareness, né? Era o objetivo da inteligência artificial. Então, talvez a primeira pergunta é por que deixou de ser? Porque houve uma certa separação, a inteligência artificial nos primórdios era muito mais próxima das ciências humanas do que é hoje, e por que houve essa separação, né? Não somente porque os engenheiros são pouco abertos, como diz o Arthur, não é isso, né? Mas por causa de um efeito que ocorreu nos anos 80, quando houve um grande movimento nos Estados Unidos, especificamente do orientador, da minha orientadora, Edward Feigenbaum, o criador, o pai da inteligência artificial moderna, e ele criou um processo chamado sistema especialista, que não tinha inspiração quase nenhuma nos processos cognitivos humanos. Bom, a partir daí, houve um grande boom, o primeiro chamado boom da inteligência artificial, porque acreditava-se que essa abordagem de inteligência seria propícia para a construção de sistemas comerciais. E vários sistemas, eu não vou perder tempo aqui citando a longa lista desses sistemas, foram criados, tá certo, baseado nessa premissa, né? Os grandes sistemas de diagnóstico, que hoje coordenam tráfego, o Waze, os que coordenam a indústria química, etc., foram todos baseados nessa premissa. Até que, como todo processo, ele se esgota, e alguém vai colocar de novo as mesmas questões dos anos 50, né? O mesmo que o Turing, tá certo? Que, aliás, seria bom sublinhar que existem 3 testes de Turing, né? Não somente o primeiro. Se o robô não quer participar do primeiro, isso é um indício, tá certo? Mas não necessariamente uma grande vantagem. No primeiro teste de Turing, acho que vocês todos sabem, né? Existe uma barreira, e do outro lado tem um humano e um robô, e alguém, um humano, do outro lado da barreira, faz perguntas, e ele tem que saber se a resposta foi dada pelo robô ou pelo humano. O teste de Turing 2 tem 2 robôs, um de um lado, o outro do outro. Então, trata-se do robô identificar se a resposta é do humano ou do robô. Tá certo? E o teste de Turing 3 é um nível acima. Significa que um robô tem que identificar a avaliação do humano e do robô das respostas e saber se quem fez isso foi o robô ou o humano. Tá certo? Então, o nível que vocês chamariam de consciência está no teste de Turing 3, não no 1 e nem no 2. Né? Tá certo? Mas, enfim, é somente um indício. Né? Para que a gente tenha boa noção do que estamos falando, apesar de deixar toda a definição de consciência para o Oswaldo, existe no jargão 2 tipos de consciência, né? A chamada consciência fraca, ou weak consciousness, que diz o seguinte: essa é a parte controlada da consciência. E a consciência não controlada, aqui trata dos processos subjetivos, que genericamente a gente chama de qualis, né? Ou seja, a parte qualitativa. A inteligência artificial sempre procurou mimificar a primeira, a fraca, tá certo? A controlável, porque nós temos um sistema robótico, um sistema controlado por computador, necessariamente controlável. Né? Então, o que a gente trabalha é nos processos de controle do processo consciente, né? Portanto, na consciência fraca. Né? É muito difícil, quase impossível, reproduzir a outra parte, a parte do qual é a parte subjetiva. Né? Bom, nesse aspecto, aí o
o Oswaldo pode dizer melhor, existem duas correntes, né? A corrente que acha que essas duas metades da consciência não se juntam e devem ser tratadas e estudadas em separável, que é a escola dualista, né? E existe a escola monista, que diz ao contrário, que essas duas estão juntas, os efeitos é que são separados, tá certo? E aí, dentro dessa escola, existem os materialistas e, dentro desse grupo, os funcionalistas, o qual eu me enquadro, né? Então, se não fosse isso, não tem nem sentido falar em consciência de máquina. A consciência de máquina só existe para os monistas, materialistas e funcionalistas, né? Para o resto, dificilmente, né? Bom, para ter ideia que nós estamos falando de um pedacinho do processo, não de todo o estudo da consciência, todas as teorias da consciência. Bom, dentro desse escopo, então é possível sim admitir que a gente pode ter consciência de máquina, aí resolvendo o problema para ele aí da consciência do outro. Se eu posso definir a consciência do outro, bom, isso é um problema filosófico, não é um problema de engenharia, né? Falando nisso, eu não me apresentei, eu na verdade não sou engenheiro de formação, eu sou físico. Fiz física atômica molecular, estudava campos elétricos e magnéticos das estrelas, até que um dia me cansei e resolvi partir para coisas mais específicas. Então, fiz pós-graduação nos Estados Unidos em computação, fiz mestrado, e depois doutorado na USP em engenharia elétrica, né? Então, por isso que eu sou o parceiro do Arturo na mecatrônica, nós somos professores do mesmo departamento. Bom, mas o meu interesse de estudo é inteligência artificial, e por isso que eu acabei esbarrando, eu gostei do termo, na consciência, né? Não só por tentar recompor os primórdios da inteligência artificial, mas porque a gente acredita no seguinte, não só o problema da consciência, o futuro da humanidade está na composição do homem com a máquina. Bom, nada de ficção científica, de injetar aparelhos, não é nada disso, tá certo? Trata-se da composição virtual do homem com a máquina. A gente acredita na simbiose homem-máquina, e é isso, por isso que eu esbarrei na consciência. Não é possível ter simbiose homem-máquina se o outro lado é humano, tá certo? E age de forma consciente. Trata-se da máquina agora entender o que é um processo consciente, portanto, tem que ter a consciência de máquina, e agir de forma controlável, na forma do qual isso vai ser impossível, tá certo? E agir de forma colaborativa, de modo que um robô possa não só caminhar e tropeçar, mas fazer assistência a um idoso, acompanhar um idoso, tá certo? Substituir o famoso cuidador, tá certo? Com várias vantagens e com uma desvantagem, ele não é humano, tá certo? Então, há que compensar isso de alguma forma. Bom, para chegar nisso, a gente tem que, pelo menos, rever a forma como a engenharia, especificamente o pessoal das redes neurais, tem tratado consciência. Existem 5 tópicos importantes, né? Tem o pessoal que trabalha nas arquiteturas e nos modelos genéricos. O pessoal que trabalha na integração de informação. Isso é muito importante, porque não vai dar tempo interpretar coisinha por coisinha. Precisa interpretar o bloco, o padrão inteiro e não só cada parte, né? Existe o problema da consciência interna, do modelo interno de consciência, né? Ou seja, cada indivíduo tem que ter um modelo interno, tem que entender qual é a sua interação com o meio ambiente, quais são as suas aptidões e os seus limites, tá certo? E o que ele pode fazer. Não só em termos de capacidade, isso está lá nos anos 60, o Marvin Minsky já fez, 70, né? Mas muito mais que isso, tá certo? Ter uma capacidade de adaptação evolutiva com o meio ambiente. Tem a parte da interpretação e representação disso em alto nível, e, finalmente, a parte da atenção, que é dos bebês, né? Ou seja, no meio ambiente, você deve prestar atenção prioritariamente em algumas coisas, por exemplo, na face humana que está na sua frente, né? A capacidade de focar a atenção em coisas específicas é fundamental para o processo consciente. Desses 5 modelos, nós trabalhamos com 4. A atenção não é um objetivo do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente divide o processo computacional no que tenta se aproximar da consciência e o que não. Eu posso direcionar a atenção sem nem nada consciente, tá certo? Isso é simplesmente um programa.
Certo? Eu não chamo isso de consciência, não tem nada a ver com consciência, foi pré-programado para. Né? Tá certo? Então, por isso, alguns robôs focam exatamente no que tem que focar, porque ele foi preparado para isso. Né? Os outros 4, aí nós podemos traçar um paralelo com aquela parte da consciência controlável, tá certo? E tentar, a partir disso, avançar, mesmo que timidamente, para a parte do Qualis, né? Que é isso que a inteligência artificial tenta fazer modernamente. Né? Bom, claro, existem dezenas, talvez centenas de casos, robôs tipo o Kepera, etc., o Kogler está ali, conhece bem essa parte. Existem sistemas que se aproximam dos sistemas da psicologia, como Clarion, etc. Né? Ou seja, a ideia é mimificar o comportamento psicológico de seres humanos, como era nos anos 50, lá na inteligência artificial dos primórdios. Eu não, acho que não se trata aqui de colocar exemplos de sistemas, né? Mas o que a gente gostaria de fazer é se encaixar dentro de uma nova tendência, que isso eu gostaria de deixar claro, que é o que se chama de Artificial General Intelligence. É o fato de que a inteligência artificial, independente da propaganda, em vários casos enganosa, que se faz da inteligência artificial hoje, eu dou o curso de inteligência artificial, e na primeira aula eu digo, olha, a tarefa de vocês é, no final do curso, saber distinguir o que é propaganda enganosa e o que é inteligência artificial de fato. Se você não souber fazer isso, está reprovado, não interessa o que você faça no curso. E, felizmente, para minha felicidade, nos trabalhos finais eles distinguem muito bem, inclusive nos sistemas comerciais, o que é realmente inteligente e o que é simplesmente propaganda, né? BIAS e etc. Então, não é tudo que é inteligente. Um programa de computador pode apresentar um comportamento até responsivo, pode até falar, né? E não necessariamente isso ser um processo inteligente. Né? Processo de composição de respostas pode ser feito de forma inteligente ou não. Tá certo? Não precisa ter inteligência já. Ela protege o Arturo, mas tudo bem. Bom, seja como for, por causa dessa tendência que nós achamos que a ideia, então, é dotar os futuros sistemas de inteligência artificial com a capacidade de, em termos de modelo geral de consciência, o que a gente usa é planning, a capacidade de planejar, que é, sem dúvida, uma capacidade controlável, consciente. Na parte de integração, nós gostaríamos de fazer esses planos, não baseados em ações, como comumente é feito em inteligência artificial, mas baseado em comportamento, em padrões. Acho que o povo da psicologia sabe bem melhor o que a gente está falando. Claro que qualquer sistema inteligente, já que todos eles vão ser distribuidamente inteligentes, devem ser capazes de ter um modelo interno. Tá certo? Só que o modelo interno é muito mais sofisticado do que os frames do Marvin-Minsky. E, finalmente, todo o processamento é feito procurando o que a gente chama de automação de processo baseado em estado, e não simplesmente em coisas pontuais. Então, ao invés de estar procurando uma reação específica, a ideia é o que leva a esse tipo de reação, a esse tipo de modelo. Então, esses são os sistemas que a gente está buscando fazer e programar, e é com isso que a gente pretende atingir essa simbiose homem-máquina. Tá certo? Para você ter uma ideia, a simbiose homem-máquina significa que um idoso deve fazer o gesto e o robô vai lá e pega o copo e traz. Ele sabe que o gesto é para ter água, certamente não vai beber o computador, mas a ideia é pegar a água, tá certo? Lembra dos remédios que todos esqueceram, evidentemente, tá certo? Avisa não só a família e etc. Ou seja, esse sistema está sendo montado numa casa, ou seja, o ambiente inteiro é inteligente, tá certo? A casa tem, inclusive, processos de controle da energia elétrica, a qualidade da água, etc., 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 e o idoso dentro. Esse é o objetivo final do projeto. Bom, acabou o tempo, é isso? Bom, deixa eu deixar um pouquinho aí para o Oswaldo. Bom, obrigado. Muito bem. Sobre a definição de consciência,
A nossa primeira tendência é querer uma definição verificável, que a gente possa ter critérios para, a partir da observação, dizer se um objeto é consciente ou não, né? Esse é o ideal de qualquer definição científica, é ter critérios claros para você, observando, dizer se aquilo se enquadra ou não na tua definição, né? O primeiro ponto é que me parece que as definições operacionais, verificacionistas de consciência não são suficientes, né? E a explicação básica é que um robô pode imitar qualquer comportamento de um ser humano. Daqui a uns 30 anos, isso provavelmente vai ser o caso, né? Então, o robô pode se comportar de qualquer maneira. E eu estou supondo que esse robô não tem consciência. Quer dizer, que a gente tem... que é razoável supor que uma máquina feita de circuitos, com um grande computador lá atrás, calculando todas as reações dele, que esse sistema não é consciente no mesmo sentido que o ser humano é consciente. Tá. Então, meu primeiro ponto é que uma definição, vamos dizer, através do comportamento de consciência, não é suficiente, porque uma máquina pode se comportar que nem um ser humano e a gente provavelmente não vai dizer que ele é consciente. Então, como definir consciência, né? Então, a minha proposta, assim, seguindo, né, uma certa tradição filosófica, é que a definição de consciência deve ser uma definição ostensiva, do sentido assim: consciência é aquilo que você está vivenciando agora. Isso é consciência, né? Então, só para dar um exemplo mais assim, específico, falando nos qualia, que o Reinaldo mencionou, temos aqui uma coisa vermelha, né? E aqui a gente tem uma qualidade de vermelhidão. E quando vocês olham para isso, vocês sentem e sabem o que é essa vermelhidão, né? Então, vocês têm consciência da vermelhidão, né? Então, consciência é isso, é essa vivência que você tem de qualidades simples, como cores, e tudo mais que acontece na sua mente, os pensamentos, as suas emoções e sentimentos, os seus sonhos, as suas lembranças. Então, tudo que acontece, que você tem ciência, né, que você é aware, a gente, então, a definição ostensiva é uma tentativa de indicar uma coisa que existe, que é a consciência, mas que ela não pode ser capturada por palavras. Então, o ponto é esse, que as palavras são insuficientes para esgotar ou capturar o sentido do que é consciência. Agora, vamos ver. Bem, um dos pontos que foi mencionado aqui é a questão de você modelar, né, os sistemas. Quer dizer, a gente diz que a gente entende o funcionamento, sei lá, do Sol, porque a gente consegue ter uma teoria, a gente pode jogar no computador essa teoria, né, jogar os dados, calcular tudo que a gente quer sobre o Sol, né? Então, isso é um modelo do Sol, e a gente tem o modelo do Sol, a gente compreende o Sol, o funcionamento do Sol. Mas me parece que esse procedimento de modelagem, ele não consegue capturar esse sentido de consciência qualitativo que que a gente conhece muito bem, né? Que eu estou mencionando, né? Uma maneira sucinta de falar isso é dizer que existe uma lacuna, né? Uma lacuna explicativa, como eles falam, entre uma descrição quantitativa, linguística, matemática, e algo que é qualitativo. O que é qualitativo? Estou usando uma palavra qualitativa. Não, mas essa palavra está se referindo a essa experiência que vocês têm aí, né? Mas como é possível a gente se comunicar se a consciência é algo que não se comunica? Bem, a gente tem alguns pressupostos. A gente pressupõe que todos nós somos iguais, mais ou menos iguais,
que quando eu tenho a experiência a olhar nesse negócio, vocês estão tendo uma experiência semelhante, né? Então, tem várias suposições aí que, vamos dizer, permitem que a gente se comunique e fale sobre a consciência, mesmo eu defendendo que a consciência é algo que, num certo sentido, vem antes da linguagem, né? Bem, então, eu não sei se essa tese vocês concordam com isso, né? De que, num certo sentido, a consciência ela é anterior às palavras, que você não consegue esgotar, né, o que quer dizer vermelhidão. Né? Bem, pode ser meio absurdo. Não, todo mundo sabe o que é vermelhidão. Sim, mas se vier um marciano aqui, de Marte, e ele tem cognição e tudo mais, e ele é amistoso, e a gente vira amigo dele e tudo, e aí ele pergunta, mas o que é vermelhidão, afinal, que vocês tanto falam aí? O Flamengo ganhou, vocês falam do vermelho e negro, o que é vermelho mesmo? Aí a única coisa que a gente pode fazer é falar, ó, vermelho é isso aqui, ó, essa cor aqui. Mas aí ele vai olhar para isso, o que ele vai perceber? Ele vai perceber a luz da maneira lá que ele foi construído para perceber, né? Provavelmente vai ser uma outra coisa que ele sente quando ele vê isso. Então a gente não consegue dizer para o marciano, através de palavras tal, o que é vermelhidão. Então é nesse sentido, quer dizer, isso é uma tentativa de fundamentar isso que eu estou falando. Bem, mas até aí tudo bem. Então, eu só estou dizendo que a definição de consciência a gente deve tomar como sendo uma coisa ostensiva, e agora a gente quer construir uma teoria da consciência. Como que essa coisa que a gente vivencia é gerada num corpo humano? E será que uma máquina pode gerar essa consciência? Né? Então, acho que a discussão continua, né? Bem, deixa eu só falar mais um ponto sobre as definições. Né? Várias definições foram sugeridas no sentido de diferenciar, por exemplo, uma consciência mais primária, sensorial, emocional, né? Que é uma coisa que a gente pode atribuir para animais assim, ao longo da evolução, a partir de um certo momento. Então, teria essa consciência primária, e tem formas de consciência mais elevadas, reflexivas, autoconsciência, que a gente atribui a seres humanos. Né? Então, essa é uma distinção básica, útil. Né? A gente viu todos os problemas. A gente supõe que um bebê, por exemplo, inicialmente ele começa a ter uma consciência primária, e só depois ele começa a ter uma consciência mais sofisticada. Na escala evolutiva, a mesma coisa. Quando você está desmaiado e acorda, é plausível que, rapidamente ali, você primeiro passa por um estágio de consciência mais primária, e só depois você consegue concatenar algo mais elevado. E em crianças que nascem sem córtex, por exemplo, surge a questão, será que a gente atribui consciência para esse ser? Né? Então, essa questão ela acaba se conectando, a questão de quando surge a consciência primária e quando surge a consciência autorreflexiva, ela também está associada com a questão de onde se localiza no encéfalo. Né? Então, a questão da criança anencéfala, se a gente atribui a ela uma consciência primária a nível de emoção e de sensação, e ela não tem boa parte do seu córtex, então a gente associaria a consciência primária a uma região subcortical. Né? Então essa é uma discussão importante relacionada com todas essas que a gente teve até agora. Bem, como é que está o meu tempo aí? 6 minutos. Passou 6 minutos. Não. Você tem 6 minutos. Esqueci o que eu ia falar, mas vamos lá. Perdi meu fio da meada aqui. Bem, então, pulando agora para retornando ao que eu falei então, acho que uma questão que eu colocaria para vocês nessa discussão toda é a seguinte: eu estou meio que defendendo, articulando essa ideia mais ou menos trivial de que existe uma espécie de lacuna explicativa na hora que você quer
dar conta do qualitativo, como é que você pode derivar o qualitativo a partir do quantitativo? A partir de uma descrição linguística, matemática, geométrica. Como é que você pode modelar no computador, que é um sistema que reproduz apenas relações entre as partes de um sistema, como é que você vai reproduzir a própria natureza do sistema? Só para dar mais um exemplo dessa questão da modelagem. Eu posso modelar um furacão de uma maneira tão boa que eu sou capaz de prever o que acontece se um avião entrar em tal momento, se ele vai cair ou não, porque eu reproduzo as relações entre as partes do furacão. Mas no meu computador eu não tenho um furacão, porque dentro do meu computador não tem nada líquido, né? não tem água, não tem ar. Né? Então, a diferença entre um modelo e a realidade a gente pode chamar de a materialidade, do que é feito o sistema. O que eles têm em comum são as relações entre as partes. Mas o que eles não têm em comum é a materialidade, do que é feito. Então, no caso da consciência, a questão de se uma máquina pode ser consciente, uma máquina, um robô do estilo que a gente faz hoje em dia, toca nessa questão. É bem plausível a posição contrária ao funcionalismo, que foi mencionado antes, que vamos chamar de naturalismo biológico, que diz que um programa de computador ou um robô não consegue... ele consegue simular um ser inteligente, mas ele não consegue reproduzir a sua materialidade. Então, ele não consegue, ele próprio, ser consciente como a gente é, ou seja, não consegue ter qualidades internas, subjetividade, porque ele não teria a materialidade adequada para se ter consciência. O funcionalismo, que foi mencionado antes, é a tese de que a consciência ela pode ser gerada apenas... ela depende apenas das relações entre as partes do sistema. Então, por uma visão funcionalista, eu posso, se eu reproduzir um ser humano, substituir cada um das suas células por chips e reproduzir todas as relações entre esses chips, eu teria um ser consciente. Né? Essa é a visão funcionalista. O que eu estou salientando é uma visão antifuncionalista. Qual é a visão correta? Não se sabe. Né? É uma questão em aberto. Então, para finalizar, o que eu queria só lançar como questão é que a gente, de certa forma, eu defendi que existe uma lacuna explicativa entre uma descrição quantitativa e as qualidades que a gente vivencia. A gente não vai conseguir deduzir, através de uma equação, da mesma maneira que a gente faz com o Sol, que a gente deriva qual é a energia que o Sol está emitindo, e a gente mede isso, então, portanto, a gente confirma a natureza molecular do Sol. A gente não vai ter esse tipo de coisa com relação aos estados de consciência primários. Então, essa é uma questão, na verdade, a ser discutida. Nem todo mundo concorda comigo. Né? Mas o que a ciência vai fazer no futuro próximo, ela vai dizer o seguinte, olha, quando você está vendo a vermelhidão, o teu cérebro, que eu analiso em termos das relações entre as partes, que eu consigo modelar no computador, ele vai estar em tal qual, outro qual estado. Né? Desde que as substâncias químicas estejam ali, sejam essas e aquelas. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter uma teoria que vai dizer, a vermelhidão surge quando o cérebro está em tal e qual estado. Agora, como é que você explica a vermelhidão a partir do fato do cérebro estar em qual estado? Essa é a lacuna explicativa. É isso que você não vai explicar, porque isso é o começo da explicação. Né? Toda explicação precisa ter um começo, um princípio. As teorias modernas da relatividade têm dois princípios que não são explicados, eles são postulados e usados para derivar a teoria da relatividade. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que a ciência vai, então, estabelecer esses princípios, né? E, a partir daí, construir uma teoria da consciência. Né? Mas sem resolver a lacuna explicativa, mas simplesmente contornando ela e usando ela como princípio. Agora, a pergunta que eu queria fazer, final, é a seguinte. Aceitando que existe uma lacuna explicativa para o surgimento da consciência primária, a pergunta é, para estágios mais altos de consciência, como a consciência linguística, a consciência que a gente entende o que está acontecendo no nosso ambiente, mesmo que seja de forma não linguística, que a gente entende o que nós somos, que a gente usa a linguagem de maneira intencional,
Será que existe uma outra lacuna, um outro salto para explicar essas coisas, ou essas coisas são todas explicáveis a partir da lacuna explicativa fundamental, mais estruturas complexas, com feedback, com representação, como a gente tem em máquinas? Então, a pergunta é essa. Então, obrigado. Bom, a gente tem meia hora aí para discussão. Eu acho que ia ser muito importante a participação do público, né, que está aqui, e o pessoal que está longe também. Eu deixei o Oswaldo por último, porque eu sabia que ele ia terminar com uma questão que ia abrir muito bem a discussão. Então, eu proponho que a gente abra ao público e depois a mesa tente responder a questão do Oswaldo. Mas, antes de abrir ao público, acho que ficou bem definido, de certa forma, o posicionamento de todos presentes. Eu acho que a única questão eu faria para a Priscila. Você acha que máquinas podem ser conscientes? Olha, eu, como observadora do comportamento humano, eu acho que eu tendo a ser mais antifuncionalista também. Eu não consigo arriscar que sim, dizer que sim, uma vez que, para você definir, uma vez que ela é indefinida verbalmente, porque ela é sentida, eu não consigo imaginar a máquina tendo essa capacidade. Alguém tem algum comentário? E eu peço para que seja breve, por causa do tempo, para a gente poder voltar para cá. Antes, se apresenta rapidamente, só para a gente saber onde... Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aprendendo com vocês. Meu nome é Ana Flávia, eu sou filósofa e trabalhei muitos anos com tecnologia de informação, então tenho um pouquinho dos pés em cada área. Eu queria fazer duas perguntas para o grupo, tentar ser o mais breve possível. A gente tende a trabalhar a questão da consciência como se ela tivesse intrinsecamente ligada à percepção de sentidos. Uma proposta que pode, talvez, trazer uma ideia diferente de como entender inteligência artificial, esteja na tratativa da não consciência de temporalidade. Toda questão de sentido está ligada a uma questão de temporalidade. Então, se uma inteligência artificial está ligada à não percepção de tempo, ela pode ser trabalhada como uma consciência diferente. E uma outra pergunta para o grupo, Wittgenstein já falava que se um leão falasse, a gente não ia entender, né? Então, a gente tende a procurar um parâmetro de entendimento da inteligência artificial sob a nossa perspectiva de entendimento. E a gente sabe que tudo que é aquilo que a gente consegue explicar, a gente não consegue compreender. E tudo aquilo que a gente consegue compreender, a gente não consegue explicar. Então, a gente tem três questões aí: tempo, compreensão e explicação. Vale entender e pensar que a inteligência artificial ela pode ser alheia à questão de temporalidade, então isso mata algumas das questões que a gente tem. E segundo, quando ela se explicar, a gente não vai conseguir entendê-la. Então, não é uma limitação funcional e cognitiva do ser humano o fato da gente rodar tanto através de questões como consciência e não conseguir definir a imersão dela no plano artificial não biológico? Eu queria saber se vocês preferem que a gente faça pergunta-resposta ou se a gente faz um bloco de 3 e depois responde tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu queria também agradecer e parabenizar os palestrantes pela apresentação, foi muito boa. Meu nome é Amanda, eu sou engenheira biomédica da UFBC
aí eu trabalho com medicina regenerativa, mais especificamente medicina regenerativa para medula espinhal. E eu tenho estudado, estou no curso de Filosofia da Mente e Cérebro do professor Oswaldo nesse semestre. E o meu interesse por esse tema é porque uma questão que eu levantei enquanto eu estava nesses estudos de medicina regenerativa é se a consciência pode ser entendida como uma propriedade da mente e cérebro, assim como outros tantos órgãos têm funções e propriedades específicas. E se ela for considerada uma propriedade, uma função desse órgão, mente e cérebro, ela pode também sofrer uma lesão e, através de N técnicas, inclusive a medicina regenerativa, ser regenerada? Eu só vou fazer a pergunta aqui do Frank Ned, de Brasília, da UNB. Meu campo de pesquisa está centrado em conhecimento, cognição e consciência em sistemas computacionais com algoritmos de IA embarcado. Agradeço se puderem enfrentar as seguintes questões. Existe alguma relação entre aprendizado, cognição e consciência? Se sim, isso não leva, nos casos das redes neurais artificiais, deep learning, a possibilidade de atribuição de alguns níveis de consciência, mesmo que rudimentar, a algoritmos de IA? Na teoria da semiótica de Peirce, o processo de aprendizado tem relação com a tríade objeto, signo e interpretante, sendo que a máquina de Von-Neumann é, em termos básicos, um processador simbólico. Novamente, não seria possível admitir algum nível de consciência sofisticada em algoritmos baseado, por exemplo, em redes neurais artificiais de deep learning? Obrigada. Acho que tem mais uma pergunta e a gente fecha, né? Mais duas? Mais duas perguntas. Mais alguém? Só para a gente fechar esse bloco? 3 perguntas e a gente fecha. Oi, eu sou a Rita Couto, historiadora. A minha preocupação é com relação a alguns transhumanistas, algumas pessoas que falam que a gente vai poder colocar a viver dentro de um computador, né? Que a gente vai poder colocar a nossa memória, o que nós somos, dentro da máquina. Isso tem sido divulgado pela mídia, inclusive, que daqui a alguns anos nós teremos a eternidade colocando o que nós somos dentro da máquina. E daí eu estava pensando no que ela falou, e se a gente pode dizer que existe uma consciência sem o nosso corpo, e toda essa questão que o professor Reinaldo tinha levantado, e outras coisas que eu tenho visto agora, que eu estou estudando a questão da morte, que tenho visto muitos médicos tentando entender os pacientes que têm experiências de quase morte, com uma outra forma de consciência, etc., etc. Gente, dá para a gente arriscar dizer onde é que está localizada a consciência? Bom, obrigado. Eu sou o Edson, da Escola de Educação Física. Acho que a primeira assim, todas as falas, né, me levaram a pensar no seguinte. Eu não tenho uma questão, mas uma é a própria definição do que é consciência, né? E aqui ela fica comprometida porque alguns tocaram nisso, né? Definir consciência, tornar consciência um objeto científico é complicado porque nós estamos usando ela própria para defini-la, né? Então está compromissado já. Então esse é um problema, né? Não sei se também é essa questão que o Oswaldo coloca dessa lacuna, né? Que ele chamou essa lacuna explicativa, se passa por aí. Me preparando para o encontro, eu estava lendo um livro do Edelman sobre consciência, né? E ele, para lidar com esse problema, ele fala assim, olha, eu vou assumir 3 coisas. Primeiro, só vou falar de coisas físicas, só vou falar da base física da consciência, e aí ele se assume monista, né? Então, o primeiro pressuposto dele é assim, eu vou falar apenas de processos físicos necessários para explicar a consciência, não sem dualismo. Aí ele fala do aspecto evolucionário, que ele assume como o Arturo assumiu, né, que a evolução, que a consciência é um
produto aí de seleção natural. E ele fala do qualia também, que a consciência, a subjetividade é uma qualidade da consciência. E, portanto, ela é privada. E como o Oswaldo mostrou, a gente não consegue falar sobre ela, a gente experimenta, né? Mesmo que a gente faça uma modelagem dela, essa modelagem não tem nada a ver com a experiência, talvez, né? O que me interessa particularmente, né, é a questão de que, juntando algumas das falas, né, é que me parece que, para a gente pensar a emergência da consciência, o embodiment, ter um corpo é importante, né? Ter um corpo. E esse é o problema da máquina, né? A máquina não tem um corpo, né? Enfim. E uma frase que eu achei linda hoje, de um filósofo, é a seguinte: não sabemos nada sobre a consciência. Com tudo que já estudamos, não sabemos nada. Não sabemos como a água do cérebro físico vira o vinho da consciência. Eu gostaria primeiro de levar a questão da criança e a questão do que está sendo desenvolvido. Eu acho que isso é num contexto que já está muito bem definido, que é a consciência corporal. Consciência corporal já existe definida, existe inclusive a imagem que a pessoa faz do próprio corpo e chegar nele. Então, consciência corporal é uma característica individual do corpo. Você só pode se movimentar, você só pode existir quando você chega em consciência corporal do seu corpo. E isso os animais também têm, porque os animais não fariam as coisas fantásticas que fazem se não tivessem essa consciência corporal. Então, uma coisa é a consciência corporal, que é a corporalidade da gente. Outra coisa é quando você chega no nível da abstração. Quer dizer, voltando a Piaget, que é a coisa mais assim trivial que existe. Ele estudou os próprios filhos e ele conseguiu enxergar como é que acontece. Então, o momento da abstração é um ponto fundamental, porque tudo aquilo que a gente chama de consciência humana só tem sentido se chegou na abstração. Se não chegou na abstração, você pode ter consciência corporal, mas você não tem consciência humana. E aí chega no ponto que você não consegue definir de uma maneira exata como é que você chega numa abstração. É esse o pulo do gato, né? O pulo do gato é esse espaço não definido, é como é que você passa das experiências todas que existem para uma abstração e pode passar para outro nível. Agora, se eu vou pensar em termos do cérebro humano, eu vejo relação entre o lado analógico e o lado digital. Nós sabemos, porque eu sou de uma época de antes de todo mundo só querer falar em digital, então o computador analógico tinha uma capacidade incrível de simular exatamente uma situação global, que o computador digital não consegue fazer. Então, é esse pulo entre o analógico e o digital que, na minha visão, define a consciência. E como que isso é feito no ser humano? O ser humano tem 2 hemisférios, a gente sabe que um trabalha mais no analógico e outro mais no digital, embora não seja tão trivial. Você mata um, aparece de volta do mesmo jeito. Mas o ser humano tem a capacidade de conseguir transformar o global analógico num processo de análise digital. E isso, sinto muito, as mulheres conseguem muito mais do que os homens. É fato isso.
As mulheres... É verdade, é a questão da conexão entre os dois. Né? Tem um corpo caloso que junta os dois hemisférios e, biologicamente, a mulher tem mais essa capacidade, porque é obrigada a ficar o tempo todo vendo 1000 coisas diferentes para conseguir integrar e a vida dar certo. E os homens conseguem muito mais racionalizar, ir a fundo em coisas mais detalhadas. Então, para mim, existe realmente esse pulo. Esse pulo não é trivial. Se a máquina vai conseguir fazer ou não, eu nem estou tão preocupada. É muito mais difícil que isso seja feito no próprio ser humano. Então, eu acho que a tendência da gente deveria tentar ver como que esse pulo se dá nos seres humanos e como que pode ser facilitado entre os que não conseguem fazê-lo. Então, essa é a minha colocação. Muito obrigada. Temos 20 minutos, então acho que a gente pode ver se tem mais alguma colocação, algum comentário ou alguma questão. E aí a gente volta para cá e fecha. Eu fiquei com uma questão, a partir da fala do Oswaldo, principalmente, quando ele mencionou um cenário hipotético em que, daqui a alguns 30 anos, as máquinas provavelmente iam poder já se comportar bem, quase totalmente igual o humano se comporta, mas que, mesmo assim, elas não seriam conscientes, né? E, para falar disso, você falou que elas não seriam capazes, por exemplo, de falar sobre a experiência de vermelhidão e de coisas que surgem à mente, né? Pelo que eu entendi, não sei se eu entendi certo. Mas, pensando, eu fiquei pensando comigo mesmo, né, e me surgiu a dúvida de se elas se comportassem exatamente igual os seres humanos, elas provavelmente conseguiriam verbalizar sobre essa sensação de vermelhidão e agir sobre isso da mesma forma que um ser humano consciente conseguiria. Então, como é que a gente diferenciaria esses dois tipos de seres, sendo que, se ela age totalmente igual a um ser consciente, o que tornaria ela um ser não consciente? Se ela até conseguisse verbalizar sobre vermelhidão e essas coisas. Tinha mais uma? Não? Ok, então... Como un daltónico conseguiría verbalizar a experiencia de vermellidão? Sería la mesma coisa, não? Bom, então, quem quer começar a responder aqui na mesa? Quer que eu comece? Tiveram várias, acho né? Que a mesa está configurada muito claramente, né? O lado direito da mesa é dualista, né? O lado esquerdo é monista e funcionalista. Bom, o que não quer dizer que não se respeite mutuamente, tá certo? São opiniões diferentes sobre a mesma coisa e igualmente válidas. A questão que eu coloco aqui, pensando em sintetizar todas as perguntas, é o seguinte: nós sempre associamos consciência com consciência humana. A própria definição desse debate me incomoda. Eu acho que existe consciência. Consciência humana é uma das consciências, tá certo? E, portanto, a consciência humana depende do hardware, tá certo? Daquilo que gera consciência no ser humano, que inclui, inclusive, o modelo interno, entre eles o modelo do corpo. Tá certo? É claro que a máquina nunca vai ter esse modelo. O modelo do corpo, o self-model da máquina é outro, tá certo? Com outras capacidades, inclusive com a capacidade de se regenerar muito mais facilmente. Tá certo? A questão aí é se a máquina consegue ajudar o humano a se regenerar, que é a questão, acho que o Arturo também tem na pesquisa dele. Então, quando eu provoquei um pouquinho o Oswaldo, quer dizer, a consciência do outro, tá certo? Ou seja, admitir que outras coisas podem ser conscientes além do ser humano. Porque se a gente não admite que outra coisa pode ser consciente além do ser humano, a questão está resolvida. Tá certo? Só existe a consciência humana e ponto final. Tá certo? E aí, sim, se a gente admite que outras coisas podem ser conscientes, então como é que se define consciência como um objeto à
parte que não depende daquilo que gera consciência, tá certo? E aí sim, se a gente tem parte desse pressuposto, a máquina pode ser inteligente. Ela pode reproduzir todo e qualquer tipo da consciência humana. Essa questão não se coloca. Eu não quero reproduzir tudo que o ser humano faz, porque a máquina não é o ser humano, tá certo? Ela tem que fazer o que a máquina é capaz de fazer e o que é capaz de fazer dentro do seu automodelo, tá certo? E aí sim, ela pode ser até útil para o ser humano. Se ela fosse um ser humano, então não seria útil, não como máquina, tá certo? Mas como mais uma pessoa que compõe a população. Então, acho que essa é uma coisa que divide um pouco as águas, a opinião e as consequências a partir disso, tá certo? Do que a gente pode fazer com a definição de consciência. Obrigado. De fato, algunas das cosas que comentó ya fueron respondidas. Una de las cosas que se levantó es sobre si una persona sufre una lesión, si sofre una alteración de conciencia. Bom, o clásico ejemplo de aquel mineiro que teve a... Sí, a lesión con a... Y claro, evidentemente, alguien puede pensar, bom, eso é a comprobación de que a conciencia está no cérebro e para mí eu acho que eso é interpretável, quero decir, a conciencia pode ser una cosa global, vir de una digamos, de una percepción global do propio corpo da persoa, de propio... mas, de fato, de non voltaríamos á conciencia humana. Tá? Ninguén falou da conciencia dos polvos, tamén é complicado falar da conciencia de outra persoa aquí de meu lado que fala a mesma lengua, non fala a mesma lengua, mas quase, que é difícil falar da conciencia de unha persoa perto de min, máis difícil é falar da conciencia de un animal como polvo que en algúns aspectos é moito superior evolutivamente a xente. Tá? Só para deixar eso claro, ¿no? Que a gente non ten que olhar ao home, ao ser humano, como colmen da evolución. ¿No? O ser humano é só un produto máis da evolución. Por outro lado, outro comentario había sido sobre aprendizado, cognición de conciencia e sobre atribución de conciencia a un procesador simbólico. Realmente... Si aceitamos que a conciencia non é unha coisa branco-preto, sino ten grados de conciencia, poderíamos comenzar por aceitar que existirían ya procesadores con niveis de conciencia. Mas aí tamén estou esquivando a questão dura, ¿no? Estou buscando unha solución de compromiso. Tá? Quizá tamén porque estou un pouco máis para o medio e eu non sou completamente funcionalista, antifuncionalista, tengo algún tipo de dúbida respecto a eso. Centro-esquerda. Bom, sou europeo, então. Vale. Había outras preguntas, estou tentando recuperar todas as preguntas. O profesor Edison trouxe aquí unas definiciones da conciencia moito interesantes, baseados no traballo de Edelman, e unha das coisas que un non acabo de entender que foi falado tamén pelo profesor Osvaldo, e é que a modelaxe de algo non ten nada a ver con a experiencia de algo. Bom, desde o noso ponto de vista de experiencia, de novo, se aceitamos que dentro da experiencia do modelo tería unha forma de... o sea, a conciencia do modelo sí que podría ter unha experiencia do modelo. Entón, se aceitamos que un modelo pode ter algún tipo de coñecimento, un modelo ya, digamos, incorpora ya unha serie de ecuações, unha serie de explicación do mundo, unha relación de causa-efecto, unha predição, entón poderíamos entender que ele podría ter unha forma de conciencia propia do modelo e unha forma de vivir as experiencias propias do seu modelo. Entón, estou aquí un pouco máis no centro, ¿no? dos funcionalistas e dos antifuncionalistas. Como sempre, buscando unha solución de compromiso.
o fato de viver em terra estrangeira há tanto tempo me leva a evitar o conflito. Ok? Obrigada. Eu fiquei também mais na pergunta sobre aprendizagem, cognição e consciência. Perto dos exemplos que a gente vê no reino animal, por exemplo, a gente tem seres muito simples, né, com estruturas nada sofisticadas e que a gente consegue identificar comportamento de previsibilidade e aprendizagem de como eles se comportam ali no ambiente. E aí, professora, concordo que tem a questão da consciência corporal e a abstração, que é outra, que pode ser diferente, mas aí a consciência corporal ela requer a abstração, né? Ela não consegue separar do abstrato, né? Ela caminha junto, né? Exato, exato. Mas a consciência corporal ela não é só materializada, né? Ela tá agrupada ali com tudo junto. Então, acho que só você simplificar para as questões de previsibilidade, de aprendizagem de contingências, né, fica simplista. Mas aí eu concordo, a consciência ela não pode ser binária, né? Tem ou não tem, ela tem aí seus níveis. Mas esse certamente é um protótipo dela. Bem, eu vou começar só dizendo que eu lembrei aquela coisa que eu ia falar que eu esqueci, que é o seguinte: apesar da gente não poder observar a consciência, o fato é que em seres vivos a gente acaba usando a observação como nosso guia e a gente acaba atribuindo consciência. Por exemplo, para uma criança anencéfala, a gente tende a atribuir consciência, né, pelo comportamento, né, emotivo e sensorial dela. Então, a divisão assim, é para máquinas que são construídas para nos enganar, a gente não pode se fiar no comportamento para inferir que ela tem consciência. Mas em seres vivos, onde a gente supõe que não foram construídos para nos enganar nesse sentido, até certo ponto, eu acho que a observação pode nos ajudar a estabelecer se um ser é consciente ou qual o grau de consciência que ele tem. Bem, o Reinaldo me ofendeu aqui, me chamando de dualista. Eu só queria assim, salientar que, a rigor, nem o Descartes era dualista, porque o Descartes, numa primeira obra dele, fala em 2, 3 substâncias que não interagem, mas numa obra posterior ele vem com a ideia genial, digamos assim, de uma glândula pineal, que seria o local onde a alma afeta a matéria e vice-versa. Então, no fundo, ele não era um dualista, né? Então, esses conceitos assim, eles não são tão... Assim, é difícil definir, por exemplo, o que é fisicismo, o fisicalismo, né? Porque a gente não tem uma definição unívoca do que seja a física. Então, enfim. Mas, comentando agora as perguntas, na fala da Ana Flávia, uma coisa curiosa é que você separou totalmente explicação e compreensão, né? Quer dizer, eu concordo que a gente pode... talvez compreender de maneira intuitiva uma coisa, sem usar uma explicação racional, e que, às vezes, uma explicação racional não traz compreensão. Mas, muitas vezes, uma explicação racional nos traz compreensão, né? Então, eu achei curiosa essa separação que você fez, de que uma coisa exclui a outra, né? Não sei. Legal. Bem, sobre a fala do Frank, Ned de Brasília, realmente a questão do aprendizado é interessante e complexa, mas acho que eu não vou entrar nisso. Só queria mencionar sobre a semiótica de Peirce,
Eu acho que a semiótica de Peirce, acho que ela faz uma coisa que ela, de certa forma, encapsula o problema mente-corpo dentro da teoria dos signos, de tal forma que a tendência, eu acho, que dos peircianos é pular por cima do problema mente-corpo como se ele não fosse um problema. Então, isso é uma coisa curiosa, eu acho, da semiótica peirciana e que explica um pouco, talvez, por que o diálogo entre a semiótica e a filosofia da mente mais de filosofia analítica, mais tradicional, não seja tão fácil, né? Existe enfim. Bem, obrigado. A questão que a Rita levantou, eu acho muito interessante, e a minha visão seria mais ou menos a seguinte. Apesar de eu não ser um dualista, eu tendo a não ser um funcionalista. Essa é a minha... Eu sou de direita aqui porque eu não sou funcionalista. Mas, ou seja, eu acho que a materialidade é um fator essencial para se ter esse fenômeno que a gente chama de consciência ou mente. Agora, eu concordo com a Rita que eu acho que, vamos dizer, é um desvario funcionalista achar que uma simulação que contenha... Vamos supor que a gente consiga extrair toda a informação do meu cérebro até o nível molecular, tá? Beleza, em princípio a gente pode fazer isso. Vamos dizer que a gente coloque toda essa informação num computador e a gente tenha, no futuro, uma informação, a gente sabe direitinho como que o cérebro funciona em termos causais e a gente consegue reproduzir isso no computador. Então a gente teria uma simulação, ou a gente cria uma realidade virtual em volta, enfim. Eu não acho que esse sistema tenha consciência, né? Eu também não acho que um robô feito de chips de silício tem consciência. Porém, eu acho que o transhumanismo, esse sonho transhumanista, ele é pertinente, porque me parece que o segredo da consciência vai ser desvendado, a gente vai saber no futuro, daqui a 100 anos, sei lá, quais são os elementos do nosso cérebro que são essenciais para se ter consciência, qual é a organização. E hoje em dia tem muita discussão sobre isso, a parte funcionalista, a teoria do Bars versus a teoria do Tononi, é uma discussão sobre qual é a organização cerebral que é essencial para se ter consciência. E eu estou falando que, além disso, tem que também considerar a materialidade. Mas uma maneira muito simples de você tornar um robô consciente é pegar um cérebro e pôr dentro dele, né? Um cérebro, sei lá, de um outro animal, um cérebro, mesmo um ser humano que você cresce e joga, né? Claro que tem todas as questões éticas aí por trás. Ou então, de maneira menos comprometida eticamente, quando você descobrir quais são as partes materiais, por exemplo, a célula, o que na célula é essencial para você gerar um fenômeno emergente de consciência? Quando isso for descoberto, aí sim talvez se possa criar um cérebro artificial que tenha consciência. Então isso não seria uma forma de funcionalismo, isso seria uma forma de naturalismo biológico. Você está ali examinando o que a biologia tem de materialidade que é essencial para a consciência e está recriando isso num sistema artificial. Então, eu acho que a gente vai ter máquinas conscientes no futuro, mas desde que só depois de aprender quais são os elementos materiais que são essenciais para se ter uma máquina inteligente. Enfim. Claro, isso está relacionado com a questão de onde está localizada a consciência, que você levantou. A minha opinião pessoal forte é de que a consciência primária, né, mais básica, está em áreas subcorticais, né, na região do tálamo. Acho que, para mim, isso é muito claro. Mas não é a visão atual. Assim, acho que só 5%, segundo a Amanda, só 5% dos neurocientistas têm essa visão. O Edson comentou, entre várias coisas interessantes, será que o problema é que você tem que usar a consciência para definir ela própria, então isso seria um círculo vicioso que impediria? Eu não sei, isso pode ser parte da história, mas eu não tenho certeza se esse é o ponto, porque essa coisa de recursão, né, sei lá, tem situações em que a recursão, sei lá, você está num barco e ele começa a entrar água, você consegue consertar o barco a partir do próprio barco. Enfim, então, tem situações que a recursão não é o problema. Se, nesse caso, ela é um problema, eu não sei, né? Não sei se um cérebro mais poderoso pode entender, uma consciência com um cérebro mais poderoso, pode entender a consciência de um cérebro menos poderoso. Não sei, é uma questão em aberto aí.
E, bem, a Lia, né, falou um montão de coisa. Vou só mencionar, então, o pulo do gato, que ela menciona, é uma resposta à minha pergunta, né? Eu perguntei se, além da lacuna explicativa associada à consciência mais primária, se haveria uma lacuna explicativa, ou um salto do gato, entre o nível mais sensorial e o nível mais abstrato. E ela respondeu que sim, na opinião dela, né? Mas eu acho que é uma questão que eu não sei a resposta. E, finalmente, eu concordo com você totalmente que o robô ele vai... Alô? Ele vai ter capacidade de... Claro, ele vai ser construído, então ele vai ter capacidade de discernir o vermelho do não vermelho, quer dizer, diferente de um daltônico, né, que não consegue. E ele, claro, que ele vai responder tudo. Você vai falar assim, que cor você está vendo? Ah, eu estou vendo vermelho. E, claro, da maneira que ele for programado, você pode até falar, mas eu ouvi dizer que robôs não têm consciência subjetiva. Aí, conforme o programador, ele pode te enganar e falar, que nem um ser humano falaria, não, mas eu tenho, eu estou sentindo a vermelhidão, é uma coisa que me lembra o fogo, que me dá uma sensação de calor. Então, assim, você tem razão, em termos de comportamento, e a linguagem é uma forma de comportamento, ele seria indistinguível do ser humano. Então, assim, a tua intuição, ela tende a ser funcionalista, né? Não tem nada de errado ser funcionalista, são duas posições igualmente plausíveis e hoje em dia tem igual força, né? A intuição funcionalista é a que você tem. Não, mas se ele é indistinguível do ser humano, por que ele não vai ter consciência? Como ele é organizado, da maneira que o ser humano é organizado, e o funcionalista defende que a organização do sistema é que gera essa coisa que a gente chama de consciência, então, se o funcionalismo estiver correto, aí provavelmente você tem razão. Mas a minha visão, que é só uma visão, não tenho argumentos, é que precisaria de mais alguma coisa em termos materiais, tipicamente coisa celular, biológica, para esse robô ter essa experiência subjetiva que a gente tem. Oi? Eu sou um fisicista, mas o funcionalismo também é uma forma de fisicismo. Ou, eu não sei, eu acho que a palavra fisicismo é um pouco difícil, eu prefiro não usar ela. Reinaldo, você quer acrescentar alguma coisa? Tá? A pergunta do Frank, que nós esquecemos, só o Oswaldo que lembrou. Ele faz duas perguntas. Primeiro, qual é a relação entre aprendizado, cognição e consciência? O aprendizado é parte do que a gente chamou de consciência fraca e sob controle, né? Então, sim, tem uma relação. Existem os sistemas neurais que têm obtido um relativo sucesso, mas a opinião geral, inclusive entre os cientistas de redes neurais, é que os resultados ainda estão muito longe de se aproximar do que vem sendo definido aqui como consciência. Sim, faz parte daquela consciência que o Oswaldo está chamando de quase primitiva, né? Não só sensorial e motora, mas um pouco além disso, mas está bem longe do que se projeta como resultado de consciência de máquina. Sobre a questão dos símbolos, o Oswaldo já respondeu parcialmente, mas sim, o fato do robô ser uma máquina sequencial, no estilo von Neumann, é uma limitação enorme. Certo? Então, o que se acredita é que a nova fase dos robôs quânticos possa transpor um pouco essa barreira. Quer dizer, processamento sequencial para chegar nos níveis de resultado que a gente projeta para a consciência de máquina é realmente uma camisa de força. Portanto, a limitação é muito grande nesse aspecto. Por isso que, apesar da capacidade de processamento enorme que se tem hoje, no Deep Learning, etc., os resultados continuam fracos. Né? Bom, então, acho que é isso. Estou super satisfeita desse diálogo entre a direita e a esquerda, tão construtivo. e o centro-esquerda. Bom, agradecer e até a próxima.